uma coisa que a gente tem que prestar atenção é a gestão da energia. A energia nossa, vital, espiritual, biológica, é uma só. E a gente não foi educado a fazer um bom gerenciamento dessa energia. Na realidade, essa energia ela vai se esvaindo com tanto exageros que a gente acaba tendo, desnecessários, né? Como também através de desperdiçar o foco, né? Sendo drenado por situações ou pessoas que não eram demandas nossas. Né? Essa energia ficando mais baixa, tudo piora. Né? A gente fica mais cansado, a gente tem menos concentração, a gente tem menos resistência ao estresse, a gente predispõe muito mais a genética vir à tona, se tem uma tendência a colite, vai vir colite, se é asma, vai vir asma, né? Se é uma bipolaridade, vai desequilibrar a bipolaridade, se é pânico, vai ter crise de pânico. Então, é muito importante que a gente priorize a gestão dessa nossa vitalidade. Essa energia, ela não está aí disponível para tudo. É lógico que tem momentos que a gente vai dar um gás. Surgiu um problema, um desafio, uma dificuldade, a gente vai ter que, né, tentar se desenrolar disso, vai ter que dar um gás naquele momento, mas a gente já tem que ter um olhar que tem que ter um espaço de reposição naquela energia e de desaceleração para a retomada. Né? Eu sei que eu estou generalizando, tem muitas situações, muitas pessoas que estão em momentos críticos, algum parente doente, acompanhando esse parente no hospital, mas mesmo assim, né, existem algumas possibilidades criativas onde a gente demanda, às vezes, um tempo curto, com algo que é convergente ao que a gente pensa, o que a gente acredita, o que a gente gosta, e que nos dá resistência a suportar uma carga horária maior de coisas que a gente não gosta, não acredita ou não gostaria de estar passando. Né? Então, 10 minutos de algo intenso, né, vamos assim dizer, entregue dentro dessa convergência, muitas vezes vale mais do que 24 horas de alguma coisa que não fazia sentido. Então, é muito importante a gestão de energia. A energia tem que entrar, ela sai. Né? Estou falando de energia como um todo. Energia do alimento, energia da natureza, energia espiritual, né? Ela cabe inclusive na logística. Né? Por exemplo, agora, né, eu comentei que estou aqui com uma paciente que está quietinha aqui, né, em sigilo, mas eu estou pegando uma oportunidade de ter que falar algumas coisas que são importantes pela intimidade que temos, né? Então, a partir disso, eu já vou postar para eu não ter que fazer 2 vezes. Porque, aliás, eu já fiz nas últimas consultas desde ontem, várias vezes, a mesma fala. Né? Então, a ideia é que a logística nossa fique mais enxuta. Né? Quanto tempo ou qual energia, qual o caminho que eu faço para aquela atividade? Dá para fazer de um outro jeito? Que eu economize tempo, economize energia, para ter energia para aquilo que é o principal? Né? Será que eu tenho que dar conta de tudo, né, ao mesmo tempo, naquele momento? Então, tem alguns pontos que eu também estou destacando nessas discussões. Efeito manada. O que é o efeito manada? Nós nascemos numa manada. E a manada é aquele atropelo. Blá, 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 blá. Há quanto tempo essa manada existe? Né? Ela existe de forma imemorial, milhares de anos, milhões de anos, a manada está lá. Né? E a gente está sendo atropelado na manada e tentando sobreviver na manada. E como é que você sobrevive na manada? Se comportando como manada. Ou seja, você repete, você reproduz, você copia, você imita para você sobreviver, porque é uma competição. Né? Se você se mostrar diferente, você vai ser atropelado. Né? Você vai ser atropelado. Então, a gente começa numa situação crítica, né? Eu tenho uma questão interna, tem pessoas que têm uma questão interna. Nascem com uma questão. E o que é isso? Para onde vai essa manada? De onde vem essa manada? Qual que é o propósito dessa manada? Só que a manada em si, ela não tem espaço para isso.
Né? A manada é sobrevivência. E aí você começa a fazer essas reflexões, você começa a ficar sem lugar. Porque a manada não é o seu lugar, mas você não construiu um lugar também transitando fora da manada. Né? E a manada ela é muito exigente. Né? Se você perceber, você tem que agradar a manada. Entendeu? E você tem que se sentir correspondido por isso. A gente fica refém desse processo. Né? Então, se eu tenho que agradar a manada, então eu estou me desagradando. Aí entra um problema que até no trabalho, quem trabalha na área da saúde, mas acho que em tantas outras áreas, aí, não é só no trabalho, no dia a dia, que é a empatia. A hiperempatia. O que é a hiperempatia que eu inventei essa bobagem? Né? A hiperempatia é assim, empatia é você se colocar no lugar do outro, óbvio. A hiperempatia significa você se esquecer, né, porque você se colocou no lugar do outro. Né? Só que aí ela é uma antipatia para si mesmo. A hiperempatia é uma antipatia para si mesmo. E ela vai de contra aquela ideia de que no avião cai a máscara, a gente põe a máscara primeiro para a gente. Né? Então isso parece bobo, né? Mas eu acho que racionalmente eu já sabia disso há muitos anos, mas acho que interiorizar isso como algo visceral, eu acho que isso está ocorrendo comigo como profissional, como pessoa, como pensador, como psiquiatra há pouco tempo. Né? Então, a gente tem que pensar na gente. Gestão de energia. Eu vou dar conta disso tudo hoje? Não necessariamente. Né? Eu tenho um cliente. Será que eu tenho que dar conta do cliente 100% integralmente naquele dia? Será que aquele processo não tem um tempo? Será que a gente não pode dividir em etapas? Né? Colocar um espaço para refletir para a próxima vez? Né? Então, esse assunto é muito importante. E ele se desdobra num outro assunto, que é a hipersensibilidade. Tem pessoas que são hipersensíveis, que são as pessoas que têm um chamado interior de dizer, olha, a manada tem algum problema. Tem algum problema na manada. Né? Pô, mas tem algum problema na manada, mas aí a manada vai dizer para você que tem problema. Você tem problema. Né? Por que você tem problema? Porque você se sente estranho na manada, então você é estranho. Só que a manada que é estranha. A manada que é estranha. Porque a manada é automatismo, é você deixar de poder vir a ser si mesmo, é se reduzir, se deformar e se conformar. E tem certas pessoas que são hipersensíveis. Né? As pessoas hipersensíveis, né, na minha pequena visão, elas ficam achatadas entre dois polos. Primeiro, o passado. Os traumas, as experiências de decepção, né, as experiências difíceis de passado, se presentificam e encobrem o real. Né? E fazem uma projeção que aquilo vai ser assim no futuro. Então ela simplesmente, o passado se reapresenta, soterra o real e congela o futuro. Então o indivíduo fica achatado entre esse futuro que não chegou, que eu vou chamar de tsunami, que eu postei até isso, né? É um tsunami. Ah, tá para chegar um tsunami. Beleza, tá para chegar um tsunami. Só que, se a gente for analisar de trás para frente, muitas vezes, o tsunami que foi anunciado nem chegou. E se chegou, chegou diferente. Né? Só que aí a gente, antes de chegar ao tsunami, a gente já cria o nosso tsunami. Porque a gente é criativo. Pro lado bom e pro lado ruim. A gente cria o nosso tsunami e já se afoga ali mesmo. Que são as reações por impulso. Né? Que geram uma cascata de problemas que se tornam mais problemáticos do que o problema que não chegou ainda. Né? Então, eu nunca consegui fazer muito isso, mas agora eu estou muito focado em gestão de energia na minha própria vida dos pacientes. Deu um BO, tem que resolver agora? Respira fundo, resolve agora. Dá aquela solução que é agora. Não é agora, é um e-mail que você tem que responder, não tem que ser agora. Te chateou, te magoou, te incomodou, te indignou, né?
Não responde agora. Porque você precisa ter um pouco de desobstrução mental, um pouco de respiro para conseguir responder sem tanta distorção. Às vezes o problema se resolve sozinho. Às vezes o problema surge uma solução, né? Agora ficar acionando tudo, todos, tal, pá, vai lá, a gente acaba criando um tsunami. E esse tsunami se torna real. E aquele tsunami fantasioso nem veio, mas você criou um, né? Estou falando você, estou falando eu, estou falando as pessoas como um todo, né? Então acho que tinha esses pontos. Acho que é a questão do exemplo que eu dei do tsunami, a gestão da energia, a questão da hipersensibilidade, ficar soterrado entre o passado e o futuro. Tinha mais um ponto que essa hiperreatividade. Vamos ver o que mais que tinha. Tinha um ponto aí que eu não queria perder. Dá conta de tudo. Fazer tudo ao mesmo tempo. A gente falou também da hiperempatia, da antipatia. Eu vou lembrar. Então, sim, as principais coisas que eu coloquei de ontem para hoje tá aqui, né? Então nisso entra aquele ponto, né? Às vezes a gente não está tendo o resultado que a gente gostaria de ter. Quando eu falo resultado, não é resultado de performance, né? Mas a gente não está se sentindo bem o suficiente, porque às vezes a gente está buscando a solução em pontos complexos e deixando de focar o básico. É aquele ponto básico que é um pouco do que eu expliquei agora, que eu acho que faz toda a diferença. Outro ponto também que eu achei engraçado que eu falei com o paciente é que às vezes a gente está num caiaque. A vida é estar num caiaque. O caiaque, ele não cabe todo mundo. O caiaque não cabe tudo, não cabe a casa no caiaque, né? Tem um peso limite, né? E muitas vezes a gente convida na hiperempatia para dentro do caiaque, né? Uma pessoa que fica pulando em cima do caiaque, né? Que não te ajuda não valoriza, não agradece a carona, entendeu? Né? E ainda fica pulando em cima do caiaque, né? E a gente acha, por questão cultural, né? Tem que ser uma pessoa boa, né? Que a gente tem que aguentar a pessoa pulando dentro do caiaque, né? E aí, pode ter certeza, o caiaque vai furar e a pessoa vai pular, vai arrumar outro caiaque e quem vai morrer afogado é a gente, certo? Entendeu? Né? Então tem que rever o convidado, quem a gente convida para pôr no caiaque. Né? Não vender o que não tem no estoque. Né? Então assim, caramba, eu tô com uma energia baixa. Então eu tenho que olhar para isso, eu não tenho o estoque todo. Então, aquilo que a gente já discutiu, poxa, eu tenho uma agenda de clientes. Será que hoje é melhor eu ajustar essa agenda ou conversar com o cliente? Olha, hoje eu sei que não é seu problema, mas né, eu estou com uma dificuldade tal e eu não estou com toda a minha vitalidade, mas estamos aqui juntos. O cliente vai entender, ele fala, bom, estamos juntos sempre, a pessoa sempre se dedica, está sempre junto comigo. Se ele está com alguma dificuldade hoje, né, tá tudo certo, é humano. Né? O que mais que eu escrevi de abobrinha também para a gente poder postar? Hiperempatia. A hiperempatia, que eu comentei, né? Então, essa empatia negativa, destrutiva, exacerbada, né? Ela é uma decorrência do medo de ser deixado para trás pela manada, né? E ela é uma onipotência. É uma coisa que eu tenho que dar conta de tudo e de todos. Tudo é desdobramento da manada. Né? O estoque a gente já falou. A gente acaba vendendo o que a gente não tem. E ainda fica aí com dívida, entendeu? Né? Quer dizer, a gente se obriga a entregar uma coisa que a gente não tem. Né? Tem que agradar todo mundo, tem que isso. E depois você fica endividado consigo mesmo. É uma dívida consigo mesmo.
a prioridade sempre é a gente. Somos nós mesmos, né? No geral, a gente prioriza mais o mundo exterior e prioriza mais os problemas, né? E condiciona o olhar-se para depois que solucionar os problemas. Nós somos a coisa mais importante. A máscara cai, tem que vir para a gente. Nós não podemos ser menos importantes do que os problemas, menos importantes do que o mundo exterior. Importa o que o mundo exterior pensa de mim? Claro que importa. Mas tem que importar mais o que eu penso de mim, né? Importa eu tentar acertar na maior parte das vezes e errar com menos frequência? Importa. Mas se eu errar, faz parte, a prioridade é eu existir e me acolher da forma com que eu tenho de estilo de ser, né? E aquilo que eu posso. Né? Então, os problemas nunca podem ser maiores do que a gente. O mundo exterior, que é a manada, nunca pode ser mais importante do que nós mesmos, né? Então, isso é uma coisa também que